Hoje assinala-se o Dia Mundial da Televisão. Em Portugal, a televisão começou a ser transmitida em 1957 na Rádio e Televisão de Portugal, a preto e branco. O primeiro programa a cores a ser transmitido foi o Festival da Canção em 1980. Nos anos 90 chegaram 2 novos canais privados de televisão. Ora, para falarmos um bocadinho de televisão, é convidado desta edição da Manhã Informativa Luís Miguel Loureiro, é jornalista e professor universitário. Obrigado, Luís, por estar connosco nesta emissão. Obrigado, colega, por podermos tratar assim, por estar connosco nesta emissão da Manhã Informativa. E nesta introdução falava do Festival da Canção. O país parava para ver o Festival da Canção. Hoje em dia é uma das grandes diferenças. Já é muito difícil haver alguma coisa que faça o país parar para se sentar em frente à televisão. É normal que há algumas décadas o país parasse para ver televisão porque, apesar de tudo, o país continua a parar para acompanhar determinado tipo de acontecimentos. Não significa que os acompanhe exclusivamente pela televisão. Ou seja, os acontecimentos atualmente são acompanhados através de muitas formas. Nós utilizamos muitas plataformas para poder acompanhar um mesmo acontecimento. Eu dou um exemplo simples. Está a começar o Campeonato do Mundo de Futebol. Há algumas décadas, na década de 90 ainda, o país parava para ver o Campeonato do Mundo de Futebol na televisão. Não havia outras plataformas, pelo menos, que nos dessem de forma tão imediata um acompanhamento dessas competições. Evidentemente, as pessoas depois liam nos jornais, as análises aos jogos, portanto, davam alguma continuidade a esse acompanhamento, mas, de facto, ele era totalmente centrado na televisão. Agora, as pessoas, naturalmente, que vão buscar a outro tipo de plataformas, onde têm também informação em direto, do que está a acontecer, para poderem ir seguindo esses acontecimentos. O país parava assim, com o Festival da Canção, e é interessante nós observarmos, e o José Pedro fala do Festival da Canção, é um fenómeno interessante, porque não sendo bem a minha área é mais a informação televisiva, até em termos de investigação académica. Eu, digamos assim, ainda sou jornalista porque tenho carteira profissional de jornalista, mas já não sou jornalista no ativo. Mas fui jornalista durante quase 30 anos, dos quais 24 passados na RTP. E eu recordo-me, apesar de, como eu digo, não ser o entretenimento a minha área de trabalho e a área onde ocupei o meu tempo na comunicação, lembro-me de facto, o Festival da Canção ser um daqueles acontecimentos onde as pessoas, de facto, paravam, o país estava muito atento. Depois há uma fase que coincide com a chegada das privadas, precisamente nos anos 90, em 1992, quando eu comecei a minha carreira profissional como jornalista aqui no Porto, na Rádio Nova, portanto, na rádio. Eu recordo-me de, nessa fase em que aparecem programas como Chuva de Estrelas, os primeiros programas de talentos, vêm de algum modo diluir a importância do Festival da Canção. E as pessoas passaram a ter, a partir dessas escolhas múltiplas, digamos assim, ou da multiplicação das escolhas, passaram, digamos assim, também a multiplicar a sua atenção, ou a dividir a sua atenção, melhor dito. Curiosamente, estes programas estão de algum modo a regressar à atenção das pessoas, mas repare, José Pedro, que hoje já não tomamos atenção, ou não damos atenção ao Festival da Canção apenas quando ele é transmitido no dia em que acontece, ou nos dias em que acontece, na RTP. Nós partilhamos vídeos que são recortados para depois serem colocados online, dos artistas, as pessoas vão votando, vão debatendo nas redes quem é que preferem, quem é que não preferem, e, portanto, o acontecimento é acompanhado de outras formas. Mas os acontecimentos, curiosamente, continuam a ter, na minha ótica, apesar de eu ter grandes reservas quanto ao papel da televisão, mas são reservas académicas e que não vale a pena nós aqui não temos sequer tempo para debatê-las, porque de facto há alguns aspectos que nos levam a pensar que o papel da televisão se está a diluir, mas há aspectos em que o papel da televisão se mantém fundamental nesta estruturação do nosso viver social e daquilo que nós partilhamos enquanto sociedade. Nós tivemos agora o exemplo da pandemia, em que os canais de informação aumentaram drasticamente as audiências, o que prova que quando as pessoas querem ir buscar a informação, ainda vão muito atrás da televisão. É verdade, as pessoas estavam em casa também, é verdade. Sim, isso. Também. Ou seja, e houve de facto um incremento da televisão generalista nessa fase,
sendo que esse incremento está de algum modo outra vez a diluir-se. Nós, por exemplo, nos Estados Unidos, nós observamos agora no início do verão que o streaming, as plataformas de streaming conseguiram ultrapassar em audiência a própria televisão por cabo. Já tinham ultrapassado a televisão em sinal aberto. A televisão em sinal aberto anda aí à volta dos 20% da audiência nos Estados Unidos, a televisão por cabo anda à volta dos 33% e no verão as plataformas de streaming passaram esse valor de 30 e poucos por cento da televisão por cabo e situaram-se nos 34%, salvo erro, em julho. Em junho ou julho, agora não tenho exatamente o momento presente, embora, curiosamente, repare, nessa altura, na altura em que saíram estas notícias, havia ali uma expectativa, que era de que no verão houvesse uma inversão em favor da televisão por cabo e da televisão em sinal aberto. Ou pelo menos uma ligeira inversão. Porquê? Por causa da transmissão de acontecimentos em direto. Por causa da transmissão dos jogos do futebol americano, do campeonato de futebol americano. E repare como, de facto, os acontecimentos em direto continuam a ser pautados pela televisão. E isto, penso eu, ainda não conseguimos, digamos assim, arranjar uma plataforma que nos substitua isto. Eu posso dizer que vejo televisão, quando eu tenho um clube da minha preferência, eu gosto de ver televisão, inclusive, já fiz a opção de não ter o aparelho de televisão em casa, mas eu vejo muita televisão através de outros ecrãs. Portanto, nós acompanhamos a televisão continua a ser estruturante em determinado tipo de consumos que nós fazemos, mas são consumos direcionados, é quando eu quero ver. E este é um aspecto que nos últimos anos, na última década, mudou bastante, de facto, e as plataformas de streaming vieram, de algum modo, alterar este panorama, não é? E é neste sentido que eu vejo o papel da televisão diluído também. Luís, e diluído também, principalmente quando falamos das camadas mais jovens, ou seja, é muito difícil hoje encontrar um jovem que diga, e estou a falar 16, 17, 20 anos, que diga que vê televisão, que vê um jornal à noite. Que futuro será este? Que desafio tem a televisão porque são os futuros consumidores. Que desafio tem a televisão para chamar? A questão que nós temos que perguntar a esses jovens é de que televisão estás tu a falar? Porque eles, de facto, provavelmente estão a falar da televisão que acham que os pais veem e os avós veem. Nessa televisão eles, de facto, não estão a ver muito. Mas, se calhar, a televisão que tem, então, a tal produção para o streaming e para as plataformas de streaming, eles, se calhar, até veem bastante. Portanto, possivelmente, veem-na eventualmente de uma forma um pouco diferente das pessoas de idade um pouco mais avançada. Mas é interessante que nós temos esta conversa, José Pedro, há alguns anos, há mais de 10 anos que nós temos esta conversa, e, no entanto, os jovens de há 10 anos, entretanto, também migraram para a televisão, digamos assim, mais convencional. Portanto, eles migram porquê? Eles migram porque, de facto, a televisão tem aqui um caráter... Eu, há uns anos, num artigo científico que escrevi a par da professora Felisbela Lopes, que é a minha colega na Universidade do Minho, chamei-lhe o ecrã centrípeto. O ecrã centrípeto é um ecrã que chama a si, é uma espécie de aspirador que vai aspirando tudo aquilo que vai vendo noutros ecrãs e vai chamando a si o comando. E eu acho que a televisão continua, apesar de tudo, a desempenhar a ter essa capacidade de chamar a si e, portanto, como chama a si, também vai chamando públicos. Vai chamando públicos, aí está, que já não têm, digamos assim, o tempo todo para se fragmentar de uma forma quase caótica por muitas plataformas, ou o tempo de procurar a sua própria afirmação perante os mídia de que têm ao dispor, porque as pessoas depois começam a trabalhar, etc, etc, e, portanto, começam a ter que organizar o seu tempo. E a televisão, neste sentido, há sempre uma noção de presença da televisão, não é? A televisão traz-nos, parece que está sempre ali e nós podemos recorrer a ela sempre que, de algum modo... E o facto da televisão hoje também ser muito mais do que ligar os canais, ou seja, nós, através da televisão, temos ligação à internet, ligação a uma série de plataformas, isso também é uma forma de ajudar a manter... É esse aspirador a funcionar. Precisamente esse aspirador a funcionar. Ou seja, a televisão, não só o dispositivo técnico, mas o próprio dispositivo sociológico, eu diria assim, nós na universidade chamamos-lhe o dispositivo sociotécnico. Ele chama a si este tipo de
de competências quase, eu chamaria competências, ou seja, chama a si estas capacidades de atração daquilo que está aí à volta e que depois a televisão consegue ainda concentrar. Repara uma coisa, nós vivemos num mundo, e eu sei que provavelmente estamos a terminar o nosso tempo, nós vivemos num mundo extraordinariamente comandado pelo sentido da visão. Nós, no último século, passámos a ver o mundo através da fotografia, através do cinema, através da televisão e através da internet. São tudo meios visuais. E, portanto, a visualidade é claramente é aquilo que comanda a visualidade e a visibilidade, curiosamente. Ou seja, tudo tem a ver com a visão. E quando nós pensamos em visão, qual é o mídia em que pensamos primeiro? É evidente que é a televisão. Ou seja, eu não preciso aqui de ter nenhuma cientificidade ou de convocar estudos académicos para dizer não. Claramente, destes todos que eu falei, é o mídia que comanda o nosso sentido de visão do mundo. E, portanto, ainda hoje, apesar da internet, ou seja, a televisão tem ainda este poder, porque, de facto, tem esta capacidade, esta atração, e tão simples quanto isto. Eu não ando aí a dizer aos meus amigos agora que vou amanhã, olhem, vejam lá o meu Facebook, eu vou meter lá umas coisas, mas disse aos meus amigos que vinham ao Porto Canal, percebe? Só isto nos diz da importância sociológica, se calhar poderá dizer, se calhar o teu ego, etc. Sim, pois, ir à televisão ainda continua a ser. É verdade. Mesmo, repare neste elemento simples, mesmo não é? As personalidades que se destacam, e vemos hoje muitos influencers que se destacam, até irem à televisão, ainda não foram à televisão. É essa a sensação? Exatamente. É um pouco, a televisão é uma espécie de fasquia de avaliação. Aí está, é uma fasquia de avaliação do que eu estava a falar há pouco, da visibilidade. A visibilidade é uma espécie de... Hoje não é só uma característica, é uma característica com valor, percebe? Quase com valor de mercado. E, portanto, quem tem visibilidade é aquela história do quem não aparece, esquece. Ou seja, e quem não aparece na televisão, esquece. Não é? E, portanto, isto são tudo aspectos, claro, fazem parte da minha reflexão atualmente académica, que fizeram parte dos meus 24 anos como jornalista de televisão, mas que fazem parte, no fundo, da nossa vivência do mundo. Luís, obrigado por ter vindo à Manhã Informativa. Até uma próxima. Muito gosto, muito gosto.